Meus irmãos, nós estamos avançando no nosso estudo do livro de Daniel, da série Permanecendo Firmes em um Mundo Hostil. Eu gostei muito de ver hoje a nossa EBD, ministrado pelo pastor Antônio, que tem tudo a ver com isso. Como permanecer firme em um mundo hostil. Hoje pela manhã ele nos falou como muitas vezes nós como cristãos permanecemos firmes, muitas vezes realizando a desobediência civil. Que não é ir contra toda e qualquer lei, não é ir contra todo e qualquer governo, mas é entender que muitas vezes o posicionamento, a verdade, aquilo que nós cremos, pode acabar contradizendo aquilo que nos é imposto, às vezes pelo Estado. E isso Daniel e as pessoas daquele tempo viveram na pele. Eles experimentaram de uma forma realmente muito nítida. O pastor deu o exemplo da estátua erigida, e Sadraque, Mesaque, como é que chama o outro, pastor? Abedênego. Eu estou acostumado a falar diferente. Abedênego, então. Eles não se curvaram, e isso levou-os até a fornalha ardente. Deus os protegeu, mas Deus precisava necessariamente ter protegido eles? Não, mas poderiam ter morrido. Deus é menos Deus se ele tivesse morrido? Não. Quantos morreram porque fizeram a vontade de Deus e não a vontade de homens? Veja, foi um presente de Deus, né, livrá-los do fogo. Mas quantos na sequência morreram pela sua fé? Quantos mártires cristãos que entregaram a sua vida por aquilo que acreditavam? Nesse sentido, nós precisamos voltar a esses textos bíblicos e extrair as lições deles. E hoje eu tenho o desafio de extrair algumas lições de um texto bastante complexo, por que não dizer apocalíptico, escatológico, que está lá em Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. E hoje nós vamos ver sobre descansando na soberania de Deus. Convido os irmãos que abram a Bíblia em Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Eu vou ler na versão NVT, mas cada um pode acompanhar na sua versão também. Eu não coloquei o texto todo ali nos slides, porque é um texto longo, acho que seriam uns 20 slides mais ou menos, mas peço que vocês me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira destas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles, outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele.
E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo o que tinha visto e minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado os restos com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta é o 4º reino que dominará a terra, e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus chifres são 10 reis que governarão este império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo, oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo. Mas não contei essas coisas a ninguém. Essa é uma de 2 visões que ele tem. Na sequência, Daniel 8, ele tem uma outra visão de um carneiro e um bode. Talvez vocês já tenham visto realizado essa leitura antes. Mas veja, é um texto bastante enigmático. 4 bestas vistas aqui, só que o significado é dado na sequência. São 4 reinos que viriam. Deste último reino viriam alguns reis e um se destacaria. E o texto bíblico ali aponta que esse dominaria. Mas é importante nós vermos a relação de Daniel com essas visões. A relação dele com tudo isso que ele vê e tenta digerir. São sonhos dos quais ele acorda apavorado. E há lições nesse texto. Nós lemos Daniel 7, mas vamos fazer referência a Daniel 8 também. Lições que nós podemos aprender aqui com esse texto de Daniel. Eu não vou explicar pormenorizadamente aqui o significado desses reinos. Existem teorias sobre que reinos são estes. Na sequência a gente vê uma outra visão de um carneiro e um bode. O bode vem e acerta o carneiro. O bode ali na sequência é explicado pelo anjo por ser o rei da Grécia. E é interessante essa dinâmica de reinos que existe naquele momento. Veja, Daniel é alguém que vê os reinos surgindo e caindo nas suas visões. Ele que havia sido retirado, levado cativo da sua cidade até ali a Babilônia, ele enxerga esses poderes como algo supremo,
mas começa a ver, através dessas visões, que esses poderes já eram conhecidos por Deus, e que Deus já sabia que aquilo aconteceria, e ainda sabe o que ainda vai acontecer. Quando ele enxerga essas coisas, ele percebe que a destruição do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, nada disso fugiu do controle de Deus. Não foi uma derrota do Deus dos judeus para os deuses babilônicos, mas foi Deus permitindo essas coisas acontecerem na sua presciência, né, pastor Antônio? Entendendo e sabendo tudo o que aconteceria. Que lições nós podemos extrair, então, desse texto tão enigmático, tão complexo? Em primeiro lugar, podemos aprender que a vida neste mundo pode nos desesperar. Interessante que esse desespero vem por 3 razões. A primeira é porque o mundo é caótico. Olha só como começa essa visão. Diz assim: naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi o quê? Uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. E é interessante que, biblicamente falando, o mar representa este mundo. O mar agitado, o mar em meio à tempestade é um mundo caótico, no qual nos gera desespero. Gente, eu tenho medo de andar de barco quando está o sol, quando está o céu tranquilo. Imagina numa tempestade. Não consigo nem imaginar isso. Já contei para os irmãos, né, a vez que eu fui para a Ilha do Mel com a Ju e o Benjamin, e o Enoque estava na barriga da Ju, né? E como a Ju teve que me acudir, eu ali vomitando, e ela segurando uma criança grávida, e aquele negócio. Imagina um navio em meio à tempestade. O mar em meio à tempestade é essa imagem que nós temos do mundo. Algo caótico, uma desordem. E é interessante que o mar, com essa tempestade, aparece em várias situações da Bíblia. Como, por exemplo, a gente tem Jesus acalmando a tempestade. Jesus acalmando a tempestade, ali ele mostra o seu poder aos seus discípulos. É algo que marca a relação dele com os discípulos. Porque quando os discípulos veem Jesus acalmando a tempestade em meio ao mar, os discípulos veem que não há nada que não esteja sob o poder de Jesus Cristo. Da mesma forma, gente, quando a gente vê esse mundo terrível, esse mundo caótico, e nos causa desespero, nos causa angústia, não esqueça que Deus pode acalmar a tempestade. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu controle. Hoje, como igreja, nós estamos no meio de um mundo caótico. Nós estamos permanecendo firmes em um mundo hostil, como é o nome dessa série. E é interessante que já no início a igreja já tinha vários símbolos, alguns permanecem até hoje. Um símbolo da igreja era o peixe, até hoje é o símbolo dos cristãos, né? Tem muita gente que tem o peixinho no carro, né? Já viram um peixinho no carro ou não? Até teve um aluno, tempo atrás, que chegou para mim e falou: pastor, é pecado ter o peixe no carro? Eu falei: não, por que vai ser pecado, né? Não, porque me falaram que se eu não tiver o peixinho no carro, meu carro não vai ser abençoado. Daí eu falei: não, se é assim, aí vai ser pecado, né? Você vai fazer uma mandinga santa ali com peixe, aí não é legal, né? Mas é bom a gente ter o peixe para mostrar, sou cristão, né? Para nos ajudar a lembrar da responsabilidade. O peixe era um símbolo do cristianismo, desde o início. Mas havia um símbolo muito importante que a gente acabou esquecendo. A igreja é vista como um barco em meio à tempestade. A igreja sempre foi um barco em meio à tempestade. No início, os cristãos tinham consciência disso, sofrendo as perseguições que o pastor Antônio hoje comentou, gente, por parte do Império Romano, por parte dos judeus. Ele mencionou o Sinédrio. Veja, os cristãos perseguidos de todos os lados, eles sabiam que eles estavam no meio de uma tempestade. Mas com o tempo a igreja foi moldando o mundo, e nesse moldar o mundo a gente se acostumou a achar que a igreja pode existir sem causar dificuldades, que a igreja pode existir tranquila nesse mundo, quando Jesus mesmo disse que neste mundo nós teríamos aflições. Nesse mundo nós passaríamos por perseguições.
Se nós não temos aflições e não passamos por perseguições, talvez o que a gente acha que é a igreja esteja um pouco equivocado. Talvez a gente não esteja realmente sendo igreja. Porque ser igreja é também passar por dificuldades em meio a um mundo caótico. Isso é algo para a gente considerar, gente. Quando a igreja se levanta como igreja, ela vê o caos ao seu redor. O pastor mencionou quantos viram a escravidão como algo terrível. Outros estavam tranquilos, convivendo pacificamente com a escravidão. John Wesley, William Wilberforce e tantos outros se levantam contra isso. E vem o caos ao seu redor. Mas esse caos não deve nos deter, esse caos não deve nos apavorar. Muitas vezes nós nos desesperamos, mas nós não podemos esquecer que Deus é maior. E muitas vezes nós nos restringimos por causa desse mundo ser caótico. Ontem mesmo, eu e a Ju, a gente foi no aniversário de criança. E aí nesse aniversário, eu fui conversar com um senhor, e ele viu que a gente tinha 3 filhos. E ele se surpreendeu, né? Ele viu que eu estava com um, daí ele falou, você só tem esse? Eu não, tenho 3. Ele, você que é pai dos 3? Eu, sim. Ele, eu não tive mais do que um filho, porque, olha o que ele falou, me chamou a atenção, ele falou, o mundo não merece essas crianças. O mundo está muito mal, violento, por isso eu não tive mais filhos. E eu olhei para ele e falei, olha, eu acho que meus filhos, mesmo com o mundo mal, preferem ter a vida e a oportunidade de estarem vivos, do que não existirem porque o mundo é mau. E não sei se essa deve ser a razão. Eu entendo o que o senhor está falando. Cada um tem a sua escolha. Mas, apesar das dificuldades do mundo, eu entendo que eu devo viver também. Mas eu vi que ele restringiu a sua vida, pelo menos no discurso, por ver o mundo como mau. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. Mas isso não deve impedir a gente de viver. Quantos estão olhando e se desesperando e acham que não podem fazer nada porque o mundo é mau? Nós somos um barco em meio à tempestade. Vamos ter dificuldades? É claro que sim. Vocês acham que eu não me preocupo com a formação dos meus 3 filhos? A gente vê tanta ideologia nas escolas, me preocupo com isso. Me preocupo com os rumos que eles vão tomar, mas não é essa preocupação que vai me impedir de desfrutar deles como bênçãos que Deus me deu. O mundo é caótico, mas isso não impede o avanço da igreja. Segundo lugar, a gente pode acabar se desesperando, pois a oposição é terrível. Olha só, então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. E eu fico pensando, muitas vezes a gente representa isso aqui e não pensa do olhar do próprio Daniel. A gente já viu desenhos dessas bestas, se procurar no Google Imagens você acha. Mas eu fico imaginando ele olhando e vendo esses animais monstruosos e, como ele diz, enormes. Então eu vejo ele vendo esses animais talvez muito maiores do que um animal qualquer. E ele vê aquilo e se apavora. Ele vê isso e depois ele entende que esses são os reinos da terra. Ele enxerga, esses são os poderes que vão dominar os judeus. Esses são os poderes que vão se colocar contra e sobre aqueles que creem em Deus. Isso é apavorante. A oposição é terrível, gigante. E isso nos assusta. Mas, meus irmãos, a gente não deve se deixar abalar por isso. Muitas vezes aqui no nosso país a gente se assusta com oposições que são muito menores do que em outras situações. Eu já sofri oposição, já falei para vocês como cristão, já ouvi muita gente falando mal do cristianismo em sala de aula, na faculdade. Já ouvi. Já fui escanteado por ser cristão. Mas essa perseguição aqui no Brasil nem é uma perseguição. É muito mais, como é que eu posso dizer aqui, uma opressão do que uma perseguição. Mesmo em países mais difíceis, como Inglaterra e Canadá. Inglaterra, por exemplo, o pastor já conhece lá, Lá é proibido pregar numa praça pública. Aqui a gente pode.
Não que a gente faça, né? A gente não costuma fazer, mas a gente pode. A gente leu hoje a história de John Wesley, que pregava às 5 da manhã na igreja para aqueles que iam trabalhar nas minas, nas fábricas, e depois ia pregar onde? Nos mercados, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Aqui no Brasil a gente pode, na Inglaterra não. Olha só, se você vai entregar uma Bíblia na Inglaterra, você tem que entregar um Alcorão junto. Você não pode pregar aquilo que você acredita. No Canadá, dias atrás conversei com uma menina, e ela disse que estava morando no Canadá, e aí ela sofreu perseguição na faculdade dela. O grupo que fazia trabalho com ela simplesmente começou a não avisar das reuniões para ela. Ela começou a achar estranho aquele negócio. Ia falar com eles, não, nada a ver, coincidência e tal. Até que uma hora ela teve que chamar o counselor, né, a pessoa que cuida ali, que aconselha os alunos. E aí um aluno falou, tá, é porque ela é cristã. A gente odeia cristão. Veja, mas isso ainda não é perseguição. Perseguição é algo ainda mais profundo. Porque quando a gente olha para o Sudão, contexto de guerra, a gente pode pensar, por exemplo, numa missionária que foi para lá, que criou uma escola lá, e aí foi perseguida. Sabe como? Sofrendo tortura, seus dentes sendo arrancados, sendo dopada e despejada de volta para o Brasil. Mas pode ser pior. Há países onde nem é isso. Não, simplesmente tiram a vida por uma pessoa ser cristã. Veja, nós ainda estamos lá no início desse processo de perseguição e muitas vezes já estamos nos acovardando. Só porque, por sermos cristãos, alguém já não vai gostar tanto da gente. Meus irmãos, esse é o mundo no qual estamos. E o desafio é, vamos ou não vamos ficar firmes? A oposição, ela é terrível. São bestas enormes, mas nós podemos encarar. Porque a força não vem de nós, mas vem do nosso Deus. A besta terrível hoje são essas opressões. Mas já foi o Império Romano, com o poder de tirar a vida. E muitos cristãos mantiveram a sua fé, se tornando os mártires. Mártires, como o pastor citou, que Tertuliano declara, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja se espalha porque pessoas têm uma fé tão profunda que entregam sua vida por amor ao Evangelho. Pastor, mas pode acontecer do Brasil ter essa perseguição de fato? Pode. E infelizmente essa é a tendência. Terceiro ponto daquilo que nos desespera é o fato de que as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar, gente. Olha só, no final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Eu acho interessante essa expressão, né? O pecado estar no auge. Eu acho que em cada geração a gente sempre acha que o pecado está no auge. É ou não é? A gente olha a nossa sociedade, a nossa cultura e a gente fala assim, puxa vida, não pode ficar pior. E a gente olha para trás e usa aquela expressão assim, porque no meu tempo as coisas eram melhores. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Ó, todo mundo. Não vou perguntar quem já falou isso, mas acho que quase todo mundo. Eu já vi adolescente falando isso. Não, porque no meu tempo. Adolescente, seu tempo é agora. Mano. Que negócio é esse, meu tempo, né? Esses dias atrás eu ouvi um jovem assim, não, porque no meu tempo tinha os jogos, mas a piazada não era tão viciada em jogo. Eu falei, mas que tempo é o seu? Não, os anos 2000. Olha só. E é engraçado como isso é algo antigo já. Tempo atrás, lendo o livro Escrito para a Eternidade, a literatura no Egito faraônico, veja, são textos do Egito Antigo. Estamos falando aí de uns 4.000 anos atrás. E tem um texto que um professor de história na faculdade leu para nós, de um egípcio, que ele comenta, não, porque a geração atual é a pior que existe. 4.000 anos atrás. As pessoas, os jovens, não respeitam mais os pais, não obedecem eles, não respeitam as leis, as tradições. 4.000 anos atrás.
E a coisa só vai piorando. E a gente olha e não pode piorar. Meu irmão, não se iluda. Não se iluda. Pode sim piorar. E provavelmente vai. Mas a gente pode fazer algo em relação a isso. Não nos desesperando. Além do desespero, às vezes nós temos sofrimento. O nosso conhecimento pode nos levar a sofrermos. Nós sofremos. Daniel sofreu por causa do seu conhecimento. Ele teve essa visão. E ao invés dele ficar alegre, a visão gerou o que nele? Aflição. Ele vê o que aconteceria, ele enxergar os rumos da história gera aflição nele, porque ele se sente impotente. Nós também sofremos muitas vezes. Sofremos em primeiro lugar pelo que nós vemos. Daniel disse: eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto. E minhas visões me aterrorizaram. Gente, ele ficou aterrorizado com aquelas visões daqueles monstros todos. Tudo aquilo apavorou ele. Ele olhou e pensou: meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes as nossas visões também nos aterrorizam. Tempo atrás, a Ju me trouxe essa informação aqui que eu botei. Uma notícia que saiu no Gospel Mais, de uma ativista LGBT que disse: quero ser a primeira mulher trans a fazer um aborto. Uma mulher na internet, ou melhor, alguém que nasceu homem, hoje se diz mulher, que estava falando sobre a possibilidade de colocar um útero, né, um transplante de útero, e ela falando no sentido do quê? De ter um útero para poder ter o direito de abortar. Quando a Ju me falou isso, eu falei: não pode, né? Vi lá, estava lá a notícia. Gente, mesmo que isso seja uma informação que talvez seja um pouco recortado, tem pessoas que vão nesse sentido, que tem um desejo de fazer o mal. Desejo de fazer o mal. Isso nos aterroriza. Quando a gente vê algo assim, a gente pensa: meu, o que está acontecendo com esse mundo? A pessoa quer ter o direito para poder tirar uma vida? Pois é, muitos, infelizmente, têm esse desejo pelo mal. Esse é o mundo no qual nós habitamos. E muitas vezes a gente se ilude achando que a solução para isso está somente em fazer leis que vão proteger tudo e todos. As leis podem ajudar e devem ajudar. Mas saibam, gente, como o pastor Antônio hoje falou, o Estado nem sempre vai cumprir o seu dever, protegendo as pessoas e fazendo a justiça. Infelizmente, esse mundo não é um mundo plenamente justo. E muitas vezes o que nós vemos vai nos causar desespero. O que nós vemos de injustiça, de impunidade, pode nos aterrorizar. Quantos de nós não ficaram aterrorizados vendo injustiças acontecendo no meio político brasileiro? Não é algo de hoje, é algo histórico. E nós precisamos aprender a enxergar o nosso sofrimento por causa do que vemos. Em segundo lugar, sofremos pelo que entendemos. Achamos: não, se eu entender realmente o que está acontecendo, aí eu vou não ter mais dificuldades. Daniel disse: enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz humana vindo do rio Ulá e gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Daniel estava lá: preciso entender esse negócio. Se eu entender, e é explicado. Mas não é tudo que é explicado e entendido por nós que acalma nosso coração. Às vezes, saber entender as coisas causa ainda mais aflição. Quer ver um exemplo? Tempo atrás eu conversei com alguém que trabalha com inteligência artificial. E eu perguntei para essa pessoa que entende do negócio. Falei: o que você acha sobre inteligência artificial, né? Ele falou: Vili, sendo bem sincero, quanto mais eu sei, mais eu fico preocupado com o potencial destrutivo desse negócio. Cada vez mais eu me preocupo
com as consequências que podem acontecer a longo prazo. Eu queria me acalmar perguntando para ele, e ele falou, não, fique tranquilo, pelo contrário. Fiquei mais preocupado ainda. Queria eu ser ignorante com algumas coisas, por exemplo, queria usar um celular tranquilamente, sem parar para pensar que o celular ele ouve boa parte, ou se não tudo que eu falo. Já notaram isso ou não? Não tem. Ah, não, porque o cara lá do Facebook foi no julgamento e ele disse que isso não é verdade. Não tem como, gente. Conversando um tempo atrás com um amigo meu amigo, não, porque eu vou tirar a cidadania italiana. Quando eu abri meu celular, abri o Instagram, o que apareceu lá? Propaganda, tire cidadania italiana. Já fiz vários testes, gente. Tem coisa que não tem como ser coincidência, impossível. Então o celular ouve o que a gente fala. Esse conhecimento pode me desesperar. Pode ou não pode, gente? A gente pode começar a pensar, puxa vida, se o celular ouve, já estão controlando nossa vida. Se a gente começa a entender as implicações disso, eu posso nem viver. Mas, além disso, há também o sofrimento daquilo que a gente não entende. Daniel diz, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei. Mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Depois da explicação do anjo Gabriel, ele continua pensando nesse negócio, ele pensa, tem coisa que eu não estou conseguindo entender. E veja, gente, isso gerou uma aflição, um sofrimento nele. E ele tinha coisas para fazer aqui, ele tinha vida normal. Disse ali, levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei, era a função dele. Mas ficou com aquela angústia na cabeça. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente fica achando que precisa entender completamente algumas coisas. E não. Vou dar um exemplo. Quantos e quantos cristãos, quando se convertem, falam, vou ler a Bíblia. E aí vão pelo que mais chama atenção. Vou começar por Apocalipse. Olha só. Já viram isso acontecer? Já viu, pastor? Eu já vi alguém falar assim, me falaram que eu não devo começar pelo início, eu devo começar pelo final. A pessoa estava falando para ela para começar pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Ela foi lá para Apocalipse, ela achou que ele ia de trás para frente. Começou bem já, dragão para lá. Não entendeu nada e gerou aflição nas pessoas. Quantos criam aflição dentro de si porque lê Apocalipse e acham que precisa entender tudo? Veja, o texto de Apocalipse não é para nós entendermos tudo. É para as pessoas, conforme for vontade de Deus, compreenderem e aplicar na sua vida. Talvez para nós que estamos no momento histórico que estamos, seja para nós lermos e entendermos que Deus está no controle de tudo. Um dia, no fim dos tempos, talvez seja para nós lermos e entendermos algumas coisas a serem entendidas lá. Mas não deve criar uma angústia em nós. Eu lembro quando eu era criança, havia aqueles filmes, já viram? Deixados para Trás. Tinha vários filmes desses, Marcel já viu vários, eu acho, também, Marcel? E eu lembro que aqueles filmes me causavam angústia. Eu tinha pesadelo com aquele negócio, perseguição, os chips na mão direita, e eu fugia, aquele negócio todo. E eu lembro que quando eu era já adolescente, já não tinha mais tanto esse negócio, mas estudava em colégio adventista. Os adventistas gostam muito de Daniel e Apocalipse. Não sei se vocês sabem disso. Gostam desse negócio. E aí, no colégio adventista, um professor falou, não, porque o anticristo será um papa. A visão adventista é essa. Eles acham que a marca da besta é o domingo, então todo mundo que está aqui está com a marca da besta, porque vocês estão reunidos no domingo. Essa é a visão adventista. E um anticristo será um papa. E eu fiquei com aquele negócio e fiquei, cara, olha só, vai ser um papa. E eu lembro que assumiu o novo papa em 2005, Papa Bento XVI. E eu, vou pesquisar um negócio aqui. Porque diz que o nome do anticristo é 666. E eu peguei lá o nome do Papa Bento em grego é Benedictus. Tu soma os numerais do nome dele, o que dá? 666. Falei, é muita coincidência. Não pode. Eu descobri quem é o anticristo. Lembro que eu fazia um
um curso de escatologia numa igreja adventista, fui lá, mostrei para o cara assim, o pastor adventista, nossa, é verdade, descobrimos. E não, até morreu, coitado, velho, né? Já foi. O Papa Joseph Ratzinger, né, que era teólogo alemão, foi Papa, e não é ele o anticristo. Mas eu achava que era esse negócio, me causava angústia. Não, eu preciso saber quem é o anticristo. Tem muitas igrejas que surgem assim, né? Eu preciso saber quando, o dia que Jesus vai voltar. O próprio Jesus falou, olha, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. O que Jesus está falando? Meu amigo, não é você que vai saber, só o Pai sabe. Mas surgem denominações assim. A própria denominação adventista nasce a partir de um batista, William Miller, que faz lá um cálculo a partir de Daniel. Já sei quando Jesus vai voltar. Tal dia, tal mês, tal ano. Aí eles esperam a volta de Jesus, nada de Jesus voltar. Não, mas eu errei o cálculo. É ano que vem, se preparem, está chegando. Prepara, Jesus não volta. O que o William Miller faz? Volta para a igreja batista. E os outros que estavam seguindo ele continuam. E aí falam, não, que Jesus não voltou. Aí outros falam, não, voltou espiritualmente. Ninguém viu, mas ele voltou espiritualmente. Outros falam, não, ele, na verdade não é que é a volta de Jesus. Jesus lá no céu entrou no santo dos santos, santuário celeste. Veja, se tenta explicar um negócio que talvez não seja o nosso propósito aqui, saber o dia que Jesus vai voltar. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo porque sofremos com o que não entendemos, ao invés de nos abraçarmos aquilo que podemos e devemos entender. Qual o propósito do livro de Daniel? É fazer todos nós passar a nossa vida estudando os números ali, qual o reino. Não, o propósito principal do livro de Daniel é nos mostrar, pode passar mais um, que nós precisamos aprender a descansar. Veja, o título dessa pregação é Descansando o quê? Na soberania de Deus. É entender que apesar desse mundo ser caótico, ser algo contra nós, nós podemos descansar crendo na soberania do nosso Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque o sofrimento não é eterno. Vendo o sofrimento no capítulo 8 do povo de Deus, um anjo diz assim, olha só, os dois seres santos conversam entre si, um deles pergunta, quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? Talvez você, vendo a sua aflição, você pergunte, Deus, até quando? Graças a Deus, essa é a pergunta. Até quando? Pois o nosso sofrimento não é eterno. Em algum momento isso vai acabar. Ah, mas só piora. Sim, mas um dia isso vai mudar. E sabe quando isso vai mudar? Não é quando o presidente XYZ assumir. Não é. Pode ser que melhore as coisas mudando. Os políticos que estão no Brasil, pode ser que mude, melhore, mas não a solução. A solução para o nosso sofrimento é quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E Ele vai voltar. Ele virá. O nosso sofrimento terminará. Ah, mas e a injustiça? Um dia virá o julgamento daquele que é justo. O texto diz, enquanto observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, o seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Um dia tudo será exposto, os livros serão abertos, todas as ações serão vistas por Deus.
quem mentiu, roubou, todos esses, nós saberemos o que realmente aconteceu. Tudo será visto diante de Deus. Eu lembro que, antigamente, o pessoal pregava dizendo que ia ter, na volta de Jesus, um retroprojetor, né, pastor? Lembra desse negócio? É uma transparência, o pessoal falava, né? A transparência. Ou hoje em dia a gente pode falar do projetor aí, né? E aí ia mostrar a vida de cada pessoa. Eu não acho que vai ser assim no julgamento de Deus. Mas a gente precisa saber que tudo que acontece nesse mundo, tudo que acontece nesse mundo é do conhecimento de Deus. Tudo, gente. Não se iludam pensando que a justiça humana, a justiça desse mundo é o que vale. Ah, mas ninguém viu eu fazer isso. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe todas as coisas. Ele trará a justiça. Ele fará com que aqueles que têm fome e sede de justiça sejam saciados. E bem-aventurado é todo aquele que tem fome e sede de justiça, pois estes serão saciados. Aqueles que se alegram com a injustiça, esses ficarão apavorados, pois o julgamento virá. Terceiro e último lugar, nós podemos aprender a descansar, porque a nossa alegria será eterna. Hoje podemos viver em sofrimento, mas o sofrimento terminará, e a nossa alegria será para sempre. A nossa alegria não terá fim, pois os reinos desse mundo surgem e caem, mas o domínio de Cristo é eterno. O domínio de Cristo não terá fim. O seu reino jamais será destruído. E eu fico preocupado com a igreja de Cristo, que tem pregado olhando apenas para esta vida. Porque a nossa verdadeira esperança não é nessa vida aqui, mas é na glória eterna com o nosso Deus. Tempo atrás, uma amiga muito querida, ela falou: Vili, eu não vejo mais as pessoas pregando, os pastores pregando sobre a Nova Jerusalém. Como eu gosto daquela música Jerusalém. Essa é a nossa esperança, gente. Uma esperança para além deste mundo. Uma esperança para além desta vida. E por isso, a verdadeira esperança. Não devemos, como disse o pastor Antônio, sacralizar pessoas, personagens políticos, países, visões ideológicas, nada disso. O nosso Deus já tem nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Enquanto a equipe de louvor vem aqui, gostaria de concluir essa pregação lembrando no que nós vimos. A vida neste mundo realmente pode nos desesperar, gente. Eu sei, eu sofro como todos vocês. Eu vejo desespero de muitos. Principalmente alguns que vêm e têm contato com as novas gerações. Morena como professora, vendo os adolescentes. Que nós vemos nas redes sociais. Tudo isso nos causa desespero. E não é por conhecermos que esse sofrimento vai diminuir, pelo contrário. Parece que quanto mais sabemos, mais sofremos. Porque vemos os rumos que o nosso mundo está tomando. Mas, meus irmãos, não percam a esperança de Jesus Cristo voltar, julgar todas as coisas e nos dar essa vida eterna. Por isso, apesar de estarmos num mundo difícil, tenso, de sofrimento, precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Precisamos olhar nossa vida e não perguntar: Deus, onde você está? Mas precisamos crer que Deus sabe todas as coisas e um dia fará tudo novo de novo. Você quer fazer parte dessa nova Jerusalém? Dessa nova criação? Coloque lá o seu coração. Viva essa vida entendendo que tem algo mais. Viva essa vida com propósito da eternidade.
Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Deus, obrigado, Pai. Somos gratos. Somos gratos porque quando estudamos o que vimos hoje, nós podemos agradecer pelo que sim nós temos. Eu te agradeço, Pai, pela liberdade de estarmos aqui reunidos, louvando o Teu nome, estudando a Tua palavra, Deus. E eu te peço, preserve, Pai, enquanto for possível essa nossa liberdade. Eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, força, coragem, para nós desfrutarmos plenamente dessa liberdade, Senhor. Anunciando o Teu Evangelho enquanto temos essa liberdade. Eu te peço, Pai, nos faz enxergar o mundo a partir dos Teus olhos. Eu sei que muitas coisas vão causar sofrimento e desespero em nós, mas eu te peço, Senhor, nos permita descansar, conscientes da Tua soberania, conscientes, Senhor, de que Tu está no controle e que um dia o nosso sofrimento vai terminar e a nossa alegria será eterna. Por isso eu te peço, Pai, alegra cada um dos meus irmãos, renova com a força do Teu Santo Espírito, nos dê, Pai, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém.